5 de agosto. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 23. Neste Evangelho, Jesus diz: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês pagam o dízimo de tudo, mas deixam de lado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então vejam, uma palavra bem forte de Jesus em relação aos fariseus, que era um grupo do judaísmo. Por que Jesus os chama de fariseus hipócritas? Porque eles eram altamente cumpridores da lei, mas eles deixavam de lado aquilo que era essencial, ou seja, no nível de fé eles viviam um certo fingimento. A hipocrisia, ela tem exatamente esta conotação, este significado. Se nós formos olhar o significado desta palavra, a sua etimologia, lá no grego, também no latim, ele tinha um sentido de representação, portanto, a ideia de um ator. E aí era interessante, porque era a ideia de alguém que se colocava como artista, interpretando outrem. Com o passar do tempo, essa palavra vai tomando um outro sentido, que é o sentido da falsificação, do fingimento. Então, seria a hipocrisia é exatamente aquela pessoa que, fingindo, ela consegue ser outra pessoa. Veja, Jesus então está aqui agora censurando o fingimento, a falsidade, a hipocrisia dos fariseus. Porque para Jesus, aquilo que é aparente, aquilo que é meramente casca, vamos dizer assim, não tem sentido. Jesus vê o coração e Jesus valoriza aquilo que é próprio nosso, a interioridade. É bonita essa ideia também da criança, né? Nós nascemos criança. E o que é que tem numa criança? A criança tem originalidade, tem pureza, tem verdade. Uma criança não mente. Uma criança não inventa. Só que com o passar do tempo, aquela criança vai perdendo todas ou pelo menos parte das suas características boas, de sinceridade, de verdade, de pureza, e ela vai se adulterando, ela vai ficando adulterada. Daí a palavra adultério também, que é uma falsificação, né? É uma corrupção daquela originalidade com a qual nós nascemos, né? Aquela originalidade que nós tínhamos na nossa fase infantil, na nossa fase de infância. Veja como Jesus é sábio e Jesus quer o melhor para nós. Jesus quer que nós não percamos a originalidade. Quando nós saímos da originalidade, nós nos falsificamos, nós vivemos fora da verdade. Nós deixamos, portanto, fora da verdade, nós deixamos de viver o amor, de viver a caridade, essas coisas que são próprias de quem faz o bem a si, mas não deixa de fazer o bem também ao outro. Quantas e quantas vezes nós nos falsificamos? Eu me falsifiquei tantas vezes, talvez você também se falsificou tantas vezes, ou seja, fomos hipócritas. Fomos hipócritas por decisão nossa e fomos hipócritas também pela força de outras pessoas, pessoas que nos influenciaram, que nos levaram para caminho de falsificação. Pensemos bem, a hipocrisia, a falsidade, fora da nossa originalidade, nós não somos felizes e maltratamos ainda os outros. Que Deus nos ajude e que voltemos a ser criança. Não deixemos que morra a criança que existe em nós. Em cada um de nós existe uma criança. Essa criança não pode morrer, porque com essa criança nós conseguimos viver exatamente aquelas coisas boas da vida, a pureza, a verdade, a sinceridade, o amor, a docilidade. Que Deus nos ajude e que ninguém roube de nós este jeito de ser original. Um grande abraço para você.